Essa é uma das maiores e mais violentas lutas dos quadrinhos de Invencível contra Conquista. E é aquele tipo de luta onde ou vai ou racha. E hoje eu vou te contar em detalhes como foi essa guerra entre dois Viltrumitas. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje eu vou narrar pra vocês como foi a batalha entre o Invencível Mark Grayson e o Conquista. E cara, os dois Viltrumitas se encontram pela primeira vez lá na edição 61 das HQs e eles travam uma verdadeira guerra, mas eu nem vou enrolar muito na introdução, só se prepara porque o pau vai quebrar nesse vídeo. Ah, e aproveita para se inscrever no canal e sugerir outras lutas das HQs de Invencível que vocês querem que eu resuma aqui, beleza? Enfim, vamos lá. A história começa logo após os eventos da Guerra Invencível, onde as versões alternativas do Mark causaram uma destruição colossal. Eles feriram e deram fim em muitas pessoas. A Eve tá no hospital e o Mark tá de cabeça cheia. Ele até mesmo recusa a proposta do Cecil para liberar os Guardiões Globais por conta disso. E ele age nas ruas, ajudando na remoção dos destroços e resgate de pessoas afetadas por ele. E enquanto ele sofre por toda essa destruição escorado em uma parede, ele ouve algo. Prepare-se para minha chegada, verme. Ao virar para quem disse isso, Mark vê Conquista pela primeira vez. O Conquista explica que o Mark foi designado para preparar a Terra para o Império Viltrumita e que agora ele está aqui para ver o progresso da missão do Mark. Ele também diz que caso não tenha nenhum progresso, ele vai tomar o controle da situação e lidar com o Mark caso ele fique contra ele. Mesmo segundo o Mark, esse não sendo um bom momento, a Conquista continua. Ele explica que o Império sabia que o Mark iria resistir à tomada da Terra e por isso mandaram ele, um Viltrumita que nunca falhou em uma única dominação planetária. Mas o Mark não liga para isso. Ele diz que depois de toda a destruição que ele de certa forma causou, ele estava buscando por isso, alguém em que ele pudesse liberar toda a força sem se importar. E é com isso que a luta começa. Eles se lançam um contra o outro e se chocam no ar, gerando uma imensa onda de choques por toda a cidade. Mas o Conquista leva melhor. Após a colisão, ele empurra o Mark e o bate contra um prédio, derrubando ele. O Invencível então levanta e lhe devolve o ataque com um soco, que mal afeta o Conquista, apenas o fazendo rir. Depois disso, o Mark se lança e começa a carregar o Viltrumita pelos céus, batendo em outro prédio que cai com impacto. De dentro da poeira, o Conquista o segura pelo pescoço e diz que quer mais. Então, Mark logo faz isso. Ele bate com as duas mãos na orelha dele e logo depois aplicando uma sequência de socos, jogando o Conquista na órbita terrestre. Sem danos, o Viltrumita desce dos céus na direção do Invencível. E enquanto eles descem à terra, o Mark ainda dá mais golpes e se solta. Mas com esse espaço, o Conquista olha para ele e diz que a brincadeira acabou, acertando um soco no rosto do Mark que o joga de volta para a terra. Antes de se recuperar, o Invencível recebe um pisão que o esmaga contra o chão e em seguida um chute que o joga para o céu. E o Oliver, que estava vendo a luta pela TV, se aproxima para ajudar o seu irmão, mas o Conquista é tão rápido que a cada soco que acerta no Invencível aumenta a distância entre eles, fazendo praticamente impossível o garoto alcançar os dois. Com o rosto completamente inchado, o Mark diz para a Conquista parar, mas ele ignora e continua atacando. Ele se recusa a dar a oportunidade do Mark se render porque ele gosta da luta, e ele veio para a Terra já com essa ideia em mente, a ideia dessa batalha. Enquanto bate em Mark com as duas mãos, ele diz que esse é o melhor momento da vida dele. Enquanto ele fala, ele faz uma pequena parada, o que permite o Oliver se aproximar. Ele empurra o Conquista e o tira de cima do Mark, mas acaba sendo segurado pelo braço. Mas logo o Invencível o separa. Ele acerta um chute com as duas pernas do Conquista e segura o Oliver, mandando ele embora e mandando ele para longe dali. O Conquista então parte para cima do Mark e o provoca para fazer ele lutar melhor. E ele consegue. O Mark acerta ele com uma cabeçada e depois com vários golpes, fazendo o nariz do Conquista sangrar. Porém, facilmente o Viltrumita para a sequência segurando um soco do Invencível com uma única mão. A luta continua, com o Conquista superando o Invencível completamente, o batendo contra o chão diversas vezes, mas quando ele está prestes a finalizar, outra vez o Oliver interfere. Ele dá um chute no rosto do Conquista que o afasta brevemente. Mas o Conquista é muito mais velho que os irmãos, muito mais forte. Ele se recupera e lança o Mark para longe. Sozinho com o Oliver, a luta vira um massacre. Ele acerta diversos golpes e quase parte o garoto ao meio, que o Invencível consegue impedir no último segundo.
Por causa da adaptação de Ultramita, ele se move ainda mais rápido do que antes, mas mesmo salvando seu irmão, o Mark volta a ser atacado. Com Oliver caído, o Cécio se teletransporta e tira ele dali, voltando após ser avisado que a Ivy acordou. Ela levantou do coma depois de 2 dias, e depois de ver a luta pela TV, ela vai ajudar o namorado. O Conquista voa pelo mundo acertando o Invencível várias vezes, que até tenta revidar, mas acaba tendo pouco efeito, e pro desespero do Mark, a Ivy chega até eles. Ela descobre que, diferente do que dizia na TV, o inimigo do Invencível não é o Omni-Man, é outra pessoa. E o Mark rapidamente tenta tirar o Conquista de perto e diz pra ele sair dali o mais rápido que puder, mas é inútil. O Conquista golpeia a perna dele tão forte e causa uma fratura que faz o Invencível cair do céu. A Ivy então tenta fechar o Conquista com um campo de força, mas o Viltrumita quebra com extrema facilidade e parte para cima dela, acertando um soco no rosto, que a manda para trás, e finalizando, perfurando e atravessando o estômago dela. E enquanto ela cai sem vida, ele sorri, dizendo que ela era bonita. No chão, o Mark a vê caindo e ele vai até ela. Ele pega a Ivy no colo, e ele chora ao conversar com ela por uma última vez. O Conquista se aproxima e começa a conversar com o Mark, enquanto a Ivy ainda dá seus últimos suspiros. Mas com a Ivy morta, o Mark olha para o Conquista sério e diz: "Não me importa o quão forte você é, não importa o quão rápido seja, eu posso ver o futuro, você não vive para ver o amanhã." Ouvindo isso, o Conquista ri e diz para o Mark fazer o seu pior, e logo os dois voltam a lutar. Eles se chocam no céu assim como no começo da luta, mas agora as coisas são completamente diferentes. Os dois chocam os punhos, soco com soco. A colisão destrói o braço prótese do Conquista da mesma forma que quebra o braço direito do Mark, mas isso não impede o Invencível de continuar lutando. Ele acerta o rosto do Conquista com o braço esquerdo, e ao ser segurado, ele morde e arranca um pedaço de seu ombro. Mas enquanto os dois lutam, algo acontece. O corpo da Ivy começa a brilhar e se curar, o que acaba distraindo o Invencível completamente bestial que dava vários socos em Conquista, gritando para ele morrer. E com essa distração, o Conquista consegue o acertar um gancho e o mandar para o céu. Mas antes que ele possa virar o jogo, a Ivy libera uma rajada de energia tão potente que arranca toda a carne da parte da frente do seu corpo, distraindo o próprio Conquista por tempo suficiente para o Mark voltar a atacá-lo. Ele parte para cima do Conquista com diversos socos e o derruba. No final, o Conquista ainda consegue segurar um soco e apertar a sua mão, a quebrando. Mas o Invencível não liga para isso o suficiente para parar. Ele grita de dor e começa a dar uma série de cabeçadas. 1, 2, 3, 4, 10, 15. No começo, o Mark perguntava para o Conquista se ele ainda estava gostando, e ele sorria confirmando. Mas com o tempo, isso ficou impossível. Com o rosto completamente destruído, o Conquista fica em silêncio afundado no chão. Com sangue para todo lado, o Mark sai de cima dele e se rasteja até aí, mostrando para todos nós que o vencedor dessa guerra é o Invencível. Meu povo, quando eu falei que o pau ia quebrar, eu não tava brincando não. Essa luta foi muito absurda, e eu lembro que da primeira vez que eu li a HQ, foi a partir dessa luta aqui que eu comecei a fazer meio que uma speedrun da leitura dessa obra de arte. Sério, mano, desse capítulo em diante, eu li o resto da história mais rápido do que eu tinha lido a história até essa luta, de tão hypado que eu fiquei. Mas comentei o que vocês acharam da luta, porque falando sobre minhas considerações dessa luta, Invencível vs Conquista, pra começar que eu acho que ficou bem claro pra todo mundo que o Conquista era mais forte que o Mark nesse ponto da história. Ele só não ganhou porque ele queria sentir mais diversão lutando. Mas uma outra coisa que também ficou evidente nessa luta é o quão absurdo é a adaptação dos Viltrumitas para o combate. Porque no começo da luta, o Invencível mal conseguia ferir o Conquista, mas conforme a luta foi se desenrolando, o Mark começou a surpreender ele tanto em força quanto em velocidade. Então acaba que essa luta também é uma boa base para as próximas evoluções do poder do Mark. E, inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo das outras lutas dessa HQ. Tanto a próxima luta com o Conquista, que não morreu, porque ele só foi capturado e mantido preso pelo governo. E também dá para eu narrar para vocês as lutas do Craig. Então, se quiserem, é só comentar aí. Mas, enfim, por hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu para todo mundo que se inscreveu no canal e deixou o like para ajudar. Fique bem e falou!